Olá, pessoal. Ótimo dia a todo mundo. 10h30 em ponto, a gente começa aqui o nosso papo. Vamos deixando o pessoal chegar aí, dois minutinhos para a gente começar. Primeiramente, né, ótimo dia a todos vocês. Obrigado aí pela audiência, de ter vindo aqui bater um papo com a gente hoje. Tenho certeza que o papo vai ser super proveitoso. Vamos tirar muitos inputs aí, todo mundo com papel e caneta na mão aí. Quem é mais digital aí, um bloco de notas. E vai vir muita coisa legal aí para a gente começar o nosso papo. Léo Moura, você quer já conectar aí o Adir e o Félix, por favor? Alô, alô? Léo, me ouve? E aí, Adir? Sim, ótimo dia, tudo Ótimo certo? dia. Obrigado aí pelo convite. Maravilha. Estamos na área aí. E aí, Félix? Tudo certo? Maravilha. Bom, pessoal, vamos lá. Essa- Começar primeiro de tudo, agradecer mais uma vez vocês, pessoal que está aí ouvindo a gente. Tenho certeza que vai ser um tempo bastante proveitoso para todos nós. A ideia da gente hoje, de fato, bater esse papo, né? A gente trouxe um tema muito voltado para o mercado de franchise, né? Franquias, né? Como a sua rede de franquias, seus franqueados podem se reinventar durante a crise. A gente está num estágio já diferente da crise, né? Acho que a gente passou por algumas fases aí durante esse processo. Acho que todo mundo agora, não que os desafios estejam menores agora, mas acho que todo mundo com mais clareza do que as coisas estão acontecendo e de como as coisas devem ser encaminhadas. Mas ainda assim, acho que a gente tem mais perguntas que respostas. A ideia do papo hoje é, de alguma forma, a gente gerar algum input. E eu estou muito feliz hoje de ter conseguido trazer duas pessoas que têm, cara, um contexto, uma experiência incrível para compartilhar com a gente. De um lado, o Adir Ribeiro, da Praxis. É um cara que eu admiro bastante, é um oráculo aí quando você fala de franchise hoje no Brasil, um cara que tem sido referência já há muito tempo. Então, vai poder trazer para a gente assim, uma experiência muito de contexto, de conceito, mas também muito prática, porque é alguém que está muito próximo dos clientes, né, e lá na linha de frente, ajudando a consolidar a estratégia, mas tem, obviamente, uma estrutura conceitual muito forte por trás. E do outro lado, a gente tem o Félix, que é um dos caras que está à frente hoje de toda a expansão, todo o trabalho de franchising na Chili Beans. A Chili Beans hoje, só para dar um contexto, tem mais de 900 pontos de venda. É uma das maiores empresas de franchising no Brasil. Então, a gente vai ter o Félix também trazendo uma visão muito prática, né, de como quem está lá na linha de frente está operando nesse desafio todo que a gente está vivendo de Covid. Então, mais uma vez, obrigado, Adir, Félix. Já dei aqui uma apresentação rápida, mas vou deixar vocês se apresentarem com mais propriedade. Então, eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal, falassem um pouco, né, do trabalho de vocês, da atuação de vocês, cada um na sua empresa. Eu já queria colocar aqui uma primeira pergunta: como é que está a visão de vocês, né, dos principais desafios que o franchising está enfrentando nesse momento de Covid? Então, eu queria que vocês já se apresentassem e falassem um pouco desses desafios, cada um com a sua visão, com a sua ótica. Vamos lá, pessoal. Pode ir, professor. Posso começar, Félix, aqui? Letra A, né? Claro. Vou aqui conversar. Porque é melhor você falar antes dos fera, né, meu? Então, prazer estar aqui com vocês. Léo, obrigado, parabéns aí, Indeva, Vetex, pelo excelente trabalho. Isabela, obrigado pelo convite. É uma honra estar do lado do Félix, amigo e um grande profissional, um cara apaixonadíssimo pelo que faz e que consegue um engajamento gigantesco no seu time e na rede, enfim. Eu sou de Ribeiro, da Praxis Business, como o Léo apresentou, é uma empresa de consultoria e treinamento focada em franquias e varejo e empreendedorismo. E estamos aí atravessando esse desafio, maior desafio nesses 10 anos de jornada, tentando ajudar nossos clientes a passar por esse momento e, como você usou uma palavra ontem, Léo, na nossa conversa, não negligenciando todo esse momento difícil da doença, torcendo para que todos estejam muito bem, protegidos, enfim. Mas a gente tem que tirar alguma coisa muito positiva desse momento, não é à toa que a gente está passando, e o enfoque que eu vou querer trazer aqui é um pouco deste lado positivo. Ciente, de novo, usando essa palavra, não negligenciando tudo que está acontecendo, respeitando todos os protocolos, mas temos que entender aí que dá para tirar um grande significado. E assim, vou trabalhar 3 tópicos aqui com vocês que eu acho que são os maiores desafios para a gente poder conversar sobre eles. Ajuste no modelo de negócios. As franqueadoras estão tendo que correr para ajustar seus modelos de negócio, cada uma numa essência, se é um delivery, se é um e-commerce, se é uma prestação de serviço. 2, cultura e engajamento.
redes que têm um engajamento maior com seus franqueados conseguiram implementar mudanças de maneira mais rápida e uma comunicação forte. E o terceiro, protagonismo, comportamento empreendedor na rede. Então, modelo de negócio, cultura, engajamento e comportamento empreendedor, para mim são os 3 grandes desafios, só para a gente abrir a conversa. Léo, obrigado pelo convite. É uma honra estar do teu lado. Muito bom. Valeu, Léo. Valeu, Adi. Estou muito feliz também de poder participar dessa live com vocês aí, né? Agradecer a VTEX, agradecer a todos vocês aí que estão fazendo com que o franchise, né? E esses conteúdos venham à tona para que as pessoas possam, a gente poder também contribuir, ajudar um pouco com vocês, né? A Endeavor, que é o Léo, parceiro nosso aí também, da Chili Beans. Eu sou o Félix, tá? Eduardo Félix. Eu estou na Chili Beans há 16 anos, vai fazer bastante tempo. Tenho aí um orgulho de, comecei a minha história na Chili Beans e uma das pessoas que me ajudou muito a construir de campo, a fazer esse formato foi o Adi. E a gente participei de um curso com ele lá atrás, há muito tempo, e isso aí me trouxe até aqui. Eu quero te agradecer por isso, Adi, por você me ajudou a me formar como profissional. Isso para mim é uma honra e eu coloco em prática muito dos aprendizados lá de trás do que a gente fez junto, tá? E claro que o tema são os desafios e a Chili Beans é uma empresa na essência muito inovadora, né? É uma empresa que é muito rápida, ágil, né? Isso ajuda bastante nesse momento. E claro que a gente tem a principal foco de trabalho estar muito próximo dos nossos franqueados. Eu acho que a gente só vai conseguir passar por essa se a gente se unir cada vez mais, a gente está próximo das ideias, a gente conseguir transferir essa confiança para os nossos franqueados, porque o Caíto teve uma grande ideia e quem construiu a marca foram os franqueados. Então a gente tem que realmente estar próximo nesse momento e fazer todo esse movimento de inovação, de desafios, junto com nossa rede, que hoje são 300 franqueados. Então, quero aí também deixar bem essa mensagem da proximidade, né? A gente tem aquela tendência da dificuldade de se afastar, né? Mas eu acho que a gente tem que se aproximar. Acho que esse é o momento de se aproximar cada vez mais dos nossos parceiros. Perfeito, maravilha. Eu só deixar um recado rápido, pessoal. A gente vai estar batendo esse papo. Se alguém quiser fazer alguma colocação, o chat está aberto. De repente, se der tempo no final, alguém quiser fazer alguma pergunta, eu não tenho certeza se a gente vai conseguir, mas fiquem à vontade de interagir com a gente durante esse papo. E aí, pegando já um gancho, Félix, do que você falou, queria falar um pouco assim, que a gente abrisse esse momento. Acho que quando a gente fala de franchise, franquia, existe algo que é muito, na minha visão, muito importante, que é o relacionamento entre franqueado e franqueador. Eu acho que quando a gente fala do desafio, a gente já tem numa relação que é super importante, mas que já é desafiadora, né, no normal, num contexto do dia a dia, de você ter, de fato, transparência, ter uma comunicação aberta, manter um relacionamento saudável para que essa relação seja duradoura e ela seja, né, porque ela se propôs lá desde o começo. Eu queria perguntar para vocês como é que vocês destacam a importância assim, desse relacionamento de forma prática, como é que ele deve ser estabelecido no momento de crise, num momento tão intenso, né? Quais os erros que vocês acham que não devem ser cometidos quando a gente fala dessa relação, dessa comunicação e transparência, e qual posicionamento vocês consideram que é fundamental nesse momento? E aí queria começar com... Pode ser contigo, Adir, vai lá. Então tá bom. Eu só vou pegar uma fala do Caíto, Félix, que ele claro. Fez numa live da ABF, no webinar da ABF, que ele fala em franquia, comunicação, transparência e ética. Ele citou exatamente essas 3 palavras. Eu acho que isso pode abrir aqui toda a nossa, conversa. Léo, eu acho que tem um ponto de partida aqui na relação que as franqueadoras deviam se preocupar mais, na nossa visão, com o engajamento do que somente com satisfação. Qual é a diferença? A satisfação é um índice que as franqueadoras vêm buscando com muito esforço. O Brasil é o 4º país do mundo em franquias, tem uma associação, a BF faz um baita de um trabalho, tem franqueadoras aqui que são benchmarks mundiais, né? A própria Chili Beans, que tem operações mundiais, com quase mais de 1.000 pontos, se pensarmos lá fora também. Então, nós temos quase 3.000 marcas, então tem muita inteligência sendo produzida aqui. O que, quando eu comecei a trabalhar no franchise há 25, 26 anos, a gente ia para os Estados Unidos e falava, nossa, os caras são demais, enfim, a gente olha para cá, acho que a gente está num nível muito próximo, claro, com potenciais de consumo diferentes. Porém, quando eu falo da questão do engajamento e satisfação, não é somente uma troca de palavras,
mas a satisfação está muito ligada com aspectos que dizem com a cabeça, do tipo, está satisfeito com o marketing, está satisfeito com o produto, está satisfeito com a comunicação, que é importante mensurar. Quando a gente pensa num relacionamento franqueado-franqueador, a gente tinha que extrapolar um pouco isso, a gente tinha que subir um degrau, a gente tem que aproveitar esse momento para engajamento, fala com o coração dos franqueados, fala muito mais o seguinte, quando tem um problema, sou tratado com justiça, existe integridade nessa rede, existem princípios éticos que norteiam nosso comportamento, existe uma matriz de engajamento, que é da Human Sigma, que fala muito disso, que é quase que uma matriz de Maslow, ou seja, lá em cima, eu só vou me apaixonar pela marca se realmente os fundamentos básicos do engajamento estiverem sendo cumpridos. Como se fosse Maslow, eu só vou ter autorrealização se eu tiver com necessidade de segurança e alimentação cumprida. Trazendo isso aqui para o dia a dia de franquias, quando eu penso em engajamento, eu estou pensando em mecanismos que geram pensamentos e alinhamento nesses franqueados. Eu acho que tem um ponto aqui, viu, Félix, que lá no curso que a gente fez lá de consultoria de campo em 2011, 12, que você nos conheceu, esse curso continua existindo, a gente já impactou mais de 150 redes de franquias com esse programa, e eu te agradeço por ter participado lá, que foi um barato. A gente tem uma coisa que me incomoda profundamente, e aí, para falar dessa coisa da relação franqueado-franqueador, Léo, que é o seguinte, é muito comum na cultura do franchise, a equipe do Félix fala, vou visitar a sua operação, seu quiosque, sua loja, amanhã. E aí o franqueado liga para o gerente e fala, arruma a loja aí, arruma o quiosque que a turma do Félix vai chegar, né? Então, nesse momento que eu estou brincando com isso, aqui já estamos mostrando um pouquinho dessa cultura de engajamento. O negócio devia ter uma cultura, na minha visão, de estar monitorando esse ponto de venda com olhar de cliente, não necessariamente para fazer com que somente para o consultor de campo, né? Então, das partes e nas crenças que estão aí envolvidas, né, nesses comportamentos. Eu acho que eu deixaria essa primeira provocação aí de focar em engajamento mais do que somente satisfação. Legal. E do teu lado, Félix, assim, acho que é uma pergunta muito boa, eu gosto de te fazer, apesar de já ter algum contexto, né, cara? Acho que é uma das fortalezas da Tilbis, mas eu queria que você falasse aí e compartilhasse com a gente como é que vocês se dão, né, no momento desse também. Bacana. Bom, Léo, Adi, assim, a gente, na verdade, tem na essência, como o Adi falou, a essência do Caíto, né? É uma essência que é muito colaborativa, né? Eu acho que a gente tem, desde o começo das franquias, a essência de deixar o franqueado ser dono do seu negócio, né? Não apenas um franqueado que não tem a força de discutir, de falar, eu acho que estava comentando com vocês ontem que nem tudo a gente responde. Se eu tenho 300 franqueados que estão querendo fazer o bem para a rede, que é o que a gente sempre acredita, né? Por que eu não posso jogar essas perguntas para os nossos franqueados, né? Então a gente criou, na época, a gente criou um comitê de franqueados que eu ligava para algumas marcas, as marcas falavam, eu não quis esse comitê, que esse comitê vai acabar com vocês, né? Fala, pelo contrário, gente. Eu tenho um monte de parceiro que podem nos ajudar a ter as respostas, porque eles estão na ponta, estão no dia a dia lá. Por que eu não posso trazer esses caras para uma mesa para discussão? Então, a gente, desde a essência da marca, o DNA da marca é muito colaborativo. O Caíto tem a porta aberta, quem conhece ele sabe muito bem o que eu estou falando, né? Ele responde, o franqueado responde, o vendedor responde o gerente. Então, a gente tem muito essa história da hierarquia horizontal, né? Para a gente poder realmente escutar na ponta o que está acontecendo. Falando um pouco desse momento, né? A gente foi até uma surpresa para a gente, né? Porque a gente está mais próximo dos franqueados do que antes do Covid. Por que eu estou falando isso? A cada 2 vezes por semana a gente está fazendo um call com franqueados, agora às 11 horas, né? Vai ter um call com o Caíto, com todos os nossos franqueados, para discutir, para pôr em prática as ideias que a gente está tendo. A gente tem que se reinventar. Muita coisa que estava na gaveta ou no armário, a gente teve que tirar rápido para pôr em prática nesse momento. Então, acho que as empresas cada vez mais vão ter que ser inovadoras, mas nunca esquecendo que existe do outro lado parceiros que investiram na marca, que estão dispostos a ajudar, a colaborar e não são concorrentes ou o que seja, né? Eu acho que a gente tem que mudar esse conceito muito e usar a rede ao nosso favor. A gente faz muito isso e eu tenho orgulho de dizer que eu tenho amigos, parceiros, conheço a fundo cada franqueado, né? Isso aí é que traz, acho que essa confiança. Eu pus na minha sala, né?
uma foto de todos os franqueados, né? Porque a gente cresceu muito rápido e aí a gente começa a perder esse. Falei, pô, a gente não pode perder esse contato, a gente tem que ter esse contato com os nossos franqueados. Aí o pessoal lá da Chili Bean sobe na sala para ver quem é o nome, da onde que é, qual a região. Isso aí simboliza, sabe, essa proximidade que a gente tem que ter com nossos franqueados. E os franqueados percebem esse interesse genuíno, né? Eu acho que isso melhora a relação, né? Claro que deve ser uma relação repleta de desafios, eu conheço alguns deles, né, Edu? Mas eu acho que essa proximidade traz um sentido muito grande. E uma crença que a gente tem é que se você quer que seus franqueados ajam como empresários, os trate como empresários. Traga o problema, vamos pensar a resposta, né? Junto a gente constrói. Não é só não é só uma simbologia, não. É cultura, é crença mesmo, né? É propósito. Eu vejo que... Léo, o que eu falei, assim, muitas coisas que a gente colocou em prática não veio da empresa, veio dos franqueados. Muitas coisas. Acho que a grande maioria do que a gente colocou em prática na rede veio da ideia de franqueado, né? Então, como que eu vou blindar isso? Eu tenho que a liberdade. Até, por exemplo, a gente tem hoje Instagram que é da própria loja. Muitas pessoas querem controlar o Instagram das lojas, querem ter controle. Pô, deixa o vendedor lá falar com o seu cliente. Acho que a verdade, né? Essa coisa da verdade vai cada vez mais estar em prática, acho que nesse momento, entendeu? Eu vejo muita transparência também, Félix, assim, da relação. Já participei de algumas superdoses aí com vocês e tal, e eu vejo muito, acho que esse pilar de transparência na comunicação, eu acredito que isso faz trazer um pouco do que a Adi falou, né? Quando a gente fala de engajamento, tem alguns pilares, eu vejo que o pilar de transparência é muito forte. E aí, pegando um gancho exatamente disso que a gente está falando, eu percebo que liderança, né? Liderança e protagonismo das partes nesse momento é fundamental. Assim, evidente que a gente está vivendo um momento muito profundo de incerteza. Acho que isso, de fato, obviamente, aumenta o grau de ansiedade das pessoas. E aí, na minha visão, o papel de liderança ele é muito importante. E aí eu vejo que essa proximidade, né, de ter empatia com o franqueado, mas também com as equipes, né, e entender que o franqueado também é uma liderança, que ele precisa ter esse papel. E aí, Félix, quero começar contigo. Acho que vocês têm na figura do Caíto, acho que é algo muito forte de liderança que nem toda marca consegue, né, ter um líder. E, sei lá, eu acompanho o Caíto, vejo o Caíto visitando quase todos os pontos de venda, ou óbvio que hoje com 900 esse desafio fica um pouco maior, mas eu vejo que ele, cara, faz essa questão de ir lá no ponto de venda, de conversar com a equipe, até o slogan de vocês agora, olho no olho, né, algo nesse sentido. Acho que é muito genuíno, de fato. E eu queria que você passasse para a gente assim, como é que você enxerga o poder dessa influência e como isso destaca a importância, né, da liderança num momento tão forte de incerteza, onde a gente, acho que nem como liderança a gente tem todas as respostas, mas acho que a gente precisa exercer esse papel para ajudar o nosso time, né, a ser guiado. E ouvir algumas lives do Caíto e algumas coisas da Chili Bean. Acho que vocês conseguiram agir muito rápido. Eu queria que você falasse um pouco então desse papel da liderança hoje dentro da Chili Bean. Bacana, meu. Eu acho que o Caíto é um empreendedor, é um líder nato, né? É um cara que eu me aproximei há muito tempo atrás e do que ele era para ele que está hoje, ele continua a mesma pessoa, né? Protagonista, líder. Eu acho que no Brasil faltam pessoas assim, né? A gente vê hoje em dia muita desconfiança. E eu acho que você se posicionar, né? Independente de qual seja a opinião ou a discordância, eu acho que você tem que estar na essência fazendo bem, buscando querer fazer o bem, né? E o Caíto é um cara que busca muito isso, né? A gente tem uma meta, por exemplo, de visitar 250 lojas por ano, né? Isso é um objetivo e uma meta que a gente pôs desde lá de trás e a gente vem cumprindo isso, né? Por quê? Para se aproximar, para tá passando realmente o que a marca tem de objetivo para os nossos franqueados. Eu acho que é um dever nosso estar na ponta, ter essa liderança e colocar essa liderança em prática com a nossa rede, né? Nesse momento, eu acho que foi muito assertivo a gente fazer esses calls com os nossos franqueados, porque existia uma desconfiança, né? Até hoje a gente não sabe muito o que vai acontecer após o Covid, mas ao mesmo tempo a gente colocou muita coisa em prática, tomando a iniciativa, tomando o protagonismo, né? Para que a gente conseguisse colocar os franqueados na mesma sintonia, no mesmo mindset. Então eu acho que o líder, né, precisa ter essa iniciativa e ter o controle do seu negócio, né? E o Caíto claramente é um cara desse jeito, é um cara que toma a iniciativa, tem os seus pontos de vista que são super relativos ao negócio. E claro que a gente está aqui embaixo do Caíto também transferindo esse conhecimento, essa liderança para todos os nossos franqueados, né? Liderar uma rede de 300 franqueados com 900 lojas
cada um pensa de uma forma, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que ter a liberdade, mas dar o direcionamento, dar o drive, que é o que a gente fala, pô, vamos seguir por aqui, a gente faz todo mundo, de alguma forma, colaborar com a opinião, e assim que a gente tem a opinião decidida, a gente segue, e eu acho que isso aí é uma coisa que faz a rede estar onde está. Eu tenho muito orgulho de participar desses 16 anos da Chili Beans. Quando eu comecei, era uma startup, e graças a Deus a empresa ganhou uma proporção. Hoje é a maior marca de óculos escuros da América Latina, e eu tenho orgulho de falar isso. Cara, muito, muito bom, muito bom. Adir, assim, você como um dos grandes especialistas do tema, né, acho que você toca isso muito bem aí já como essência na Praxis. De que forma que você percebe assim, a importância da liderança e qual conselho que você daria tanto para os líderes, né, mas também para os liderados, para as pessoas que estão, né, nesse momento ainda de incerteza, e qual a tua visão em relação a esse papel da liderança num momento que não dá para se preparar, né? São desafios que a gente não tem, coisas que a gente consegue, mas um desafio desse não tem jeito, né? Ninguém se preparou. Eu acho que ninguém previu isso, mas eu queria trazer também aqui um pouco da minha contribuição aqui como conselheiro. Estou no conselho de 4 empresas franqueadoras no Brasil, então estou sentindo as dores que o Félix, que o Caíto sentem, tentando contribuir. Mas eu vou pegar um gancho na fala do Félix e aí vou trazer um contexto da liderança e protagonismo com uma figura fundamental, que inclusive devem estar todos participando aqui, que é o time que fica com o Félix, do time de campo, dos consultores de campo. Esses caras têm uma missão gigantesca para ajudar a liderança e protagonismo por parte do franqueado. Mas uma das coisas que eu presenciei, e eu já tive em algumas superdoses, né, Félix, é papo reto, tem o parlamento lá, que a gente treina o time todo, o parlamento é um espaço já dedicado pré-Covid, bem antes da Covid, né? Então, conversa muito reta, eu já presenciei, né, parte desses encontros e assim, o sangue flui, o sangue vai nervoso, né? Mas uma coisa muito interessante que eu vi numa entrevista do Mário Sérgio Cortella, a quem referencio aqui novamente em público, porque me inspira pra cacete, ele fala da diferença entre o conflito e o confronto, né? O conflito é super necessário para a gente debater ideias, foi o que o Félix falou, vamos pensar juntos. E se um conflito for bem estruturado, bem conduzido, a gente evita o confronto. O que a gente percebe, às vezes, em algumas marcas, é muito mais o confronto do que o conflito. Quando o Félix cita que alguns executivos de franchise falaram, não faz esses comitês não, senão você vai ter muito problema, é porque, às vezes, a comunicação não está fluida, não tem uma cultura muito clara, né? Então, eu sou muito dessa visão de gerar o conflito para embate de ideias, para que a gente não tenha o confronto. E a gente vai construindo. E não é fácil, é liderar um grupo de empresários. Agora, dessa liderança e protagonismo, eu acho que tem toda essa inspiração do Félix, de todo o time dele lá, do Caíto, mas eu acho que assim, primeiro, a franqueadora tem que inspirar essa equipe de campo, essa equipe de operações, essa equipe comercial, e lá tinha a sala lá dos 10 produtos mais vendidos, né, Félix? Que ali o mundo mudava a dinâmica na semana, um negócio assim, se existe alguma coisa fixa na Chili Beans, são as mudanças, já existia antes da Covid, hoje eu acho que só se fortalece. E aí, a gente tem que pensar também, Léo, no protagonismo deste franqueado enquanto líder. O quanto ele se inspira no Félix, no Caíto, no time de campo. E esse time de campo, alguns que se transformam em empreendedores, viram franqueados. Vários que a gente treinou lá viraram franqueados. Estão apaixonados pela marca. 30%, Adir. 30%. 30% da rede hoje é funcionários. Eu não tenho esse índice de outros clientes, não, assim, mas eu acho que essa é uma característica muito bacana de você ter consultores de campo. Para quem está assistindo e não sabe, consultor de campo é aquele profissional que tem como meta visitar, dar suporte aos seus franqueados, e hoje não está visitando, mas estão dando muito suporte, proximidade com tecnologia. Então, aqui, Léo, o protagonismo aqui também tem que ser deste franqueado, e quando eu citei os 3 desafios, este comportamento empreendedor, esse franqueado tem que se desenvolver em capacidade de liderança, desenvolver suas habilidades socioemocionais, hoje chamadas de soft skills, suas habilidades que ensinam a gente a se relacionar com os outros, a ter o time nas mãos, a conseguir conversar, principalmente agora, né, Félix? Mais de, acho que 80% das lojas de vocês estão fechadas, os pontos de venda estão fechados, e o Bernardinho, numa das lives, aliás, na live da VTEX, no VTEX Day aqui, foi demais. Bernardinho falou assim, cara, a gente tem que ser brutalmente verdadeiro com os nossos times sobre o que está acontecendo, né? Então, quando você tem essa conversa transparente, autêntica, eu acho que o franqueado consegue ter o time um pouco mais perto. Claro, tem mecanismos aí de remuneração, de comissão, o social commerce que a VTEX tem, o que vocês estão fazendo lá, né, Félix, de comissionar franqueados nos canais digitais. Eu acho que isso ajuda nesse protagonismo, Léo. Muito legal. E aí, aproveitando, pegando o teu gancho aí do final, eu queria trocar o tema aqui, falar de uma coisa que tem um pouquinho diferente.
mas acho que tem muita conexão com tudo que a gente está vivendo. A gente já vinha falando em algum tempo de transformação digital. Acho que isso já era realidade, já era pauta de algumas empresas, de outras não. Mas o fato é que a gente está vivenciando um momento de aceleração quando a gente fala de transformação digital, né? Acho que praticamente todos os negócios eles passam a ser impactados quando a gente fala de transformação digital, e obviamente que o franchise não fica de fora disso, acho que com as suas particularidades. E acho que uma coisa importante quando a gente fala de transformação digital, a gente normalmente vem à mente, né, a palavra tecnologia. Obviamente que a tecnologia é o grande pivô da transformação digital, mas na prática isso se consolida pela cultura, que engloba um pouco do que a gente já construiu até aqui, né? A gente falou um pouco de relacionamento, isso tudo está muito englobado com cultura. E aí, se a gente entende que a tecnologia é um pivô, mas a tecnologia, de certa forma, ela está disponível, acessível para todo mundo, por que algumas empresas conseguem, de fato, implementar a transformação digital, ou consegue acelerar, e outras não? Acho que isso está muito no campo, de fato, da cultura. E eu queria, como é que vocês enxergam esses aspectos da transformação digital no mercado de franquias, né? Onde estão as oportunidades, ou onde vocês encaram os principais desafios? Quer começar, Félix, falando um pouquinho do que vocês têm feito na Chili Beans? Acho que tem uns cases legais aí para a gente compartilhar com o pessoal, né? Legal, Léo. Na verdade, eu acho que o mundo ele vai ser o modelo digital, o conceito digital, ele vai ser acelerado, né? Não tem jeito. A gente, em alguns momentos, a gente vai ter que pôr em prática algumas coisas que a gente estava tentando pilotar. A gente comentou um pouco isso antes, né? Que não vai dar tempo de pilotar mais, né? Nós vamos ter que colocar em prática, ajustar, aprender na prática, aprender como é que a gente vai fazer esses ajustes digital e físico ao mesmo tempo. Então, a gente na Chili Beans, na verdade, a gente criou alguns mecanismos digitais, né, para poder passar por esse momento. A gente estava com todas as lojas fechadas, né? Então a gente criou um cupom de desconto para que o nosso vendedor e o nosso franqueado pudesse direcionar as vendas para o nosso e-commerce, né? Então a gente comissionou bastante os nossos franqueados e os nossos vendedores, né? A gente até lançou isso numa live da Ludmilla, que ela caiu na piscina, aquela live que acho que ficou super famosa aí. Isso foi uma iniciativa que nós fizemos junto com os nossos franqueados novamente. Os franqueados ajudaram a construir isso, né? A gente criou uma ferramenta WhatsApp Web para que os próprios vendedores que estavam em casa pudessem se relacionar com o cliente. Nós temos hoje 2,5 milhões de clientes de cadastro no nosso CRM, um cadastro limpo, que a gente pode trabalhar, usar um pouco mais esse benefício ao nosso favor. Agora, às 11 horas, nós estamos lançando a nossa loja virtual, que todas as lojas vão ser, além de física, vão ser virtuais também, né? Os estoques vão estar integrados, o vendedor, o consumidor pode acessar esse estoque e fazer uma compra direta. O Delivery Center com os shopping centers, a gente entrou em todos os deliveries de shopping, né? Então, a gente vem, de alguma forma, fazendo esse mundo digital, mundo físico, eles tá se falando, né? A Chili Beans, né, é uma marca jovem, de 18 a 38 anos, tem um público jovem. Então, é um público que está conectado, muito conectado. Então, eu preciso também trazer essas inovações para o nosso consumidor. Eu não acho que vai acabar a loja física nunca, né? Essa história de a loja física vai acabar, eu acho que vão sendo complementares, né? A loja física com o virtual, a história do Omnichannel, que a gente falou bastante no passado. Eu acho que tem esse lance do digital agora, físico com digital, é um complemento. Para mim, não existe loja física sem digital e não vai ter o digital sem a loja física. Muito bom. Adia, complementa um pouco aí como é que você enxerga esse momento aí de transformação digital. Você que acha que é legal que tem uma visão de muitos modelos de negócios diferentes, né? Então, acho que é muito rico aí o teu olhar nesse sentido também. É um privilégio, né, atuar nessa posição que a gente está, porque a gente acaba vivenciando vários cases, vários momentos, e assim, eu queria deixar claro aqui, esse é o Brasil em que eu acredito. Esse que a gente está falando aqui, esse que está correndo atrás, que está tentando superar, não é um Brasil dividido, que estão tentando dividir aí, é um Brasil que está unido, que está coeso, tentando passar. Eu acho que, para falar dessa transformação digital, eu vou me apoiar em duas falas. Uma delas, o presidente da Fiat, numa das lives que eu assisti, que ele disse o seguinte: nós tivemos a coragem digital, usou essa expressão, para fazer funcionar tudo isso que já existia. A omnicanalidade, omnichannel, digital, sempre existiram. Faz 5, 6 anos que a gente vem da NRF falando para os nossos clientes, olha,
O mundo é unicanal, o mundo não tem essa história de que o físico vai acabar, é o físico com o digital, a Amazon está investindo no ponto físico, as empresas estão fazendo parceria lá nos Estados Unidos, Macy's, Bloomingdale's, você troca produto, você devolve produtos comprados no site da Amazon na loja física. Nós vimos isso esse ano, né, Léo? Lá na NRF. Exatamente. Então, estão gerando fluxo para o ponto de venda físico. Então, essa coragem digital. E aí, o Bernardinho também, na live da VTEX, falou, ó, a gente se declarou capaz de fazer tudo isso. Veja, o Tex colocou aqui na prática um projeto que estava 2, 3 anos para ser... Eu estou dizendo das minhas palavras, ele não falou o tempo, mas assim, estava 2, 3 anos sendo matutado, enfim, estruturado. De repente, vem a Covid-19, para mim, como uma grande aceleradora do futuro. Ela veio realmente e transformou. E a transformação digital tem muito a ver com cultura. Claro, a tecnologia é preponderante para viabilizar isso, mas tem que estar muito em linha com a crença dos CEOs, com a cultura, enfim. E como a gente se declarou capaz nesse processo, a gente começou a ver um monte de redes que não estavam preparadas para essa transformação. Então, redes que eu faço parte, que assim, tinha lá o aplicativo de delivery para as pessoas, para os franqueados usarem. Mais de 40% da rede não usava antes da Covid. A taxa está alta, enfim. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, tá? Eu acho que os lados todos têm seus motivos justos, mas no momento em que entra a Covid, pô, não tinha mais esse atrito de colocar ou não colocar a plataforma. Eu acho que a grande discussão é o Customer Centricity, é centralizar no consumidor e derivar isso, quer dizer, toda a inovação que a franqueadora precisa fazer, ela vai precisar ter os franqueados cada vez mais alinhados. Hoje, Léo, posso te dizer, sem problema nenhum, se perde um tempo enorme na gestão das redes de franquias para convencer, para conseguir inovar. E eu não estou dizendo que é para impor, colocar goela abaixo, isso não faz parte, é muito mais uma linha horizontal. Mas este tempo perdido, esta perda de tempo gera um gasto de energia muito grande e se acaba sofrendo no mercado. Então, plataformas de delivery, a própria unicanalidade, a gente tem que ter uma mentalidade de startup para entender esse mundo que a gente está vivendo, que você não tem as respostas certas. O lema é mais rápido que perfeito. Pô, eu vi agora clientes nossos que colocaram o omnicanal. Cara, eu comprei agora... Eu comprei os produtos do Dia das Mães, enfim. Cara, eu comecei a receber um monte de comunicados. Aliás, é um cliente nosso junto, viu, Léo? É o Mr. Cat, né? Aí, pô, recebi um monte de comunicado na compra do digital lá, que foi me informando, etc. Pô, tem um outro ajustezinho no processo, cara, mas entregou o produto, entregou com qualidade. Então, né, Félix, mais rápido que perfeito. Eu acho que o grande ponto aqui para nós nessa transformação digital, Léo, é que a gente vai ter que ter um pouco mais de tolerância aos erros para suportar a inovação. Vai ter que ter uma mentalidade de startup, o que nós, na Praxis Business, chamamos de Agile Franchising, o franchising ágil. E não criamos o termo franchising ágil na Covid. Criamos isso em outubro de 2019, quando a gente comemorou 10 anos de vida. Então, é muito mais uma forma de pensar, né, de fazer com que as coisas fluam, para poder, que nem agora o Félix está implantando a loja virtual, né, a loja, os estoques centralizados. E assim vai dar pau. Eu vou tentar fazer uma compra, vai ajustando, vai pivotando. Não é isso, Félix? Não tem jeito, Adir. A gente vai, esse momento, assim, acelerou, como você falou, os processos, né? Nós vamos ter que ajustar isso na ponta, ajustar isso, pedir desculpa para o nosso consumidor. Às vezes vai ter um erro ali, mas eu acho que ele vai entender que o nosso esforço de poder fazer algo diferente, com foco no cliente, com foco em poder dar mais conforto para ele. Acho que isso é o grande lance aqui, né? A gente poder também entender como é que o consumidor pensa e poder trabalhar em cima desse pensamento e entregar para ele uma proposta de valor. Eu acho que as marcas, hoje em dia, estão cada vez mais brigando só por preço e desconto. Eu sou totalmente contra da desconto, diminuir preço, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais trazer propostas de valor para o produto. Eu acho que a Chili Beans fez isso há 7, 6 anos atrás, parou de vender óculos, começou a vender história, começou a vender proposta, começou a vender algo por trás do produto, né? A gente fez parcerias com Beatles, com Marvel, com Harry Potter e assim vai. Então, essas parcerias deu para a gente uma força, né, de poder contar a história por trás dos nossos óculos, né? Porque óculos é uma commodity, todo mundo vende óculos. Então, a gente tinha que pensar em alguma coisa para se reinventar. E acho que cada vez mais a gente vai ter que fazer isso um fato para poder sobreviver nesse momento. Que o cliente entender que existe por trás uma marca brasileira por trás, trazendo inovação, trazendo, né, atitude. Acho que isso que é o nosso DNA, nosso pilar.
Não, muito, muito legal. Eu acho que só dar um contexto em cima de algumas coisas, de um pouquinho de cada um vocês falou. Quando a gente fala de transformação digital, obviamente que nesse momento todo mundo com loja fechada, então a gente pensa em como a gente pode vender, né, através do digital. Mas óbvio que, assim, a transformação digital ela é muito mais ampla, né? Eu quero até puxar um tema que tem uma correlação com isso, mas só para dar um número assim prático, nem todo, às vezes quando eu faço uma live ou quando eu estou numa palestra, eu sempre pergunto e vem números muito distorcidos assim, só para a gente ter uma ideia. Eu vou falar de números antes do Covid, tá? Acho que pós-Covid isso vai mudar e aí a gente não tem ainda clareza do quanto, mas já começa a experimentar. Acho que o próprio Félix pode falar um pouco da Chili Beans. Números do e-commerce no Brasil, considerando varejo como um todo, 6%. É porque, às vezes, né, quem não está no dia a dia não tem esse contexto. Então, aí vamos pegar o mercado americano, que é um dos mercados mais maduros do mundo, de consumo, talvez o mais, aí pagado com a China, mas a nível de maturidade, 12%. Vamos olhar para a China como a grande referência digital do mundo. Hoje, 25%, não sei o quanto esse número oscilou, está nessa casa de ordem, né? Algumas pesquisas falam um pouquinho abaixo de 25%, outras acima, mas vamos falar de 25%. Acho que qual é a grande realidade, só para a gente falar quando a gente fala de digital, de e-commerce? Primeiro que existe uma janela de oportunidade muito significativa, já existia, ela só foi potencializada agora pela Covid. Então, acho que o Félix falou, gente, a loja física ela vai continuar sendo protagonista, mesmo que a gente cresça um número de maturidade enorme no digital, o grande protagonismo vai continuar sendo a loja física. Acho que o cuidado que a gente tem que ter, essa transformação traz, é mostrar para a gente o quanto o resultado físico, né, a gente estava falando um pouco disso ontem, né, Félix? Quanto o resultado físico passa a ser influenciado pelo digital, e aí a tua posição, obviamente, precisa estar muito consolidada. E aí, Adi, eu queria você trocou um tema ontem que acho que é super legal. Quando a gente fala de transformação digital, a gente falou um pouco aqui de venda, de e-commerce, óbvio que isso faz muito sentido, mas acho que essa transformação ela vai muito além disso, vai muito, a gente fala de escopo de trabalho, de escopo dos papéis, o quanto isso impacta, né? Eu acredito que a gente vai mudar, por exemplo, o modelo de suporte. Aí, Adi, você falou um pouco de consultoria de campo. A gente está aqui hoje, eu aqui em Teresópolis, o Adi, esqueci da cidade, Adi. Valinhos. Valinhos, isso aí. Valinhos, grande Valinhos. Valinhos. Little Valleys. O Félix. Little Valley. O Félix lá em São Paulo. E assim, cara, olha como tá fluido e o quanto a gente aprendeu, né? E todo mundo que não estava habituado a isso, a gente falou de um pouco disso ontem. E aí, Edi, eu queria te ouvir o seguinte, a gente falou de transformação digital pensando nesse olhar de venda e de como a gente se posiciona no digital, o quanto a gente precisa estar presente lá. Mas acho que isso muda, essa transformação ela vai muito além disso. Ela muda muito o mindset, quando a gente fala, é de forma macro, até a forma de comunicar, por exemplo. Como é que se enxerga esse impacto, né, para as redes? A gente pode considerar, por exemplo, um trabalho de consultoria de campo, por exemplo, que acho que tem um viés interessante de mudança e queria te ouvir um pouco nesse sentido. Léo, excelente pergunta. Esse é um tema que a gente há anos estuda, até porque orgulhosamente eu fui consultor de campo, e o consultor de campo é o sujeito que mais apanha numa relação de franquia, porque ele apanha dos gestores, apanha numa figura de linguagem, né, Félix? Ninguém aí na Chili Beans bate ninguém, mas ele toma umas porradas carinhosas, do tipo, pô, você não entende posicionamento, você precisa entender de mix de produto, enfim. Aí ele senta com o franqueado, pô, você não entende da minha região. Aí o cara volta para casa e fala, eu não entendo de posicionamento, eu entendo quem sou eu, né? Ele tem uma crise de identidade, porque eu passei um pouco por isso. Então, eu queria trazer aqui um olhar da consultoria de campo. Aliás, hoje às 4h eu tenho uma live com uma rede cliente nossa que tem 65 consultores de campo e nós vamos falar durante 1 hora sobre o novo papel desse consultor de campo. Tem 65 para atender 1.200 pontos de venda ou escolas, né? Eu só queria fazer um link com relação à unicanalidade, ao omnichannel. Quando eu disse que um dos desafios é modelo de negócio, Léo, a gente vai precisar, né, Félix, desenvolver novos modelos econômicos para viabilizar o ponto de venda físico e não somente uma compra e venda de produto. Porque se o ponto de venda físico é o teatro da marca, etc., e o franqueado investe, a gente vai precisar ter algumas regras econômicas aqui diferenciadas para poder atender e parar essa discussão. Cliente é meu, cliente é seu, cliente é da marca. Clientes não veem canais, o cliente vê marca, o cliente vê propósito, o cliente vê autenticidade. E nós, executivos, consultores, provedores de tecnologia, vamos ter que nos virar para achar uma solução que viabilize, que crie aí um alinhamento para todos. E o consultor de campo, que para nós é chamado de consultor de campo e negócios, a gente nunca tratou o consultor de campo só como consultor de campo, sim como consultor de campo e negócios. A gente acredita nesse papel dele de ajudar a gerir o negócio do franqueado. O Félix trouxe um tema que eu acho muito relevante. Nunca os franqueados se sentiram tão suportados, assistidos, como nesses
60 dias de Covid, já estou chamando de 60 dias aí. Nunca eles foram tão suportados, lives 2 vezes por semana. Aliás, vários clientes meus, alguns que eu faço parte do conselho, inclusive, nunca usaram uma ferramenta Zoom, Google Meeting, enfim, Microsoft Teams, não importa de qual a ferramenta, mas nunca usaram, né, Félix, essa ferramenta digital para se comunicar. E hoje já virou natural, não é nem normal, já virou natural. Então, esse consultor de campo hoje, fundamentalmente, vai precisar ter as franqueadoras, Léo, vão precisar segmentar seu nível de atendimento, criar uma clusterização que faça sentido, cruzando aí, criando matrizes ou 9 box, são 9 quadrantes, ou 4 box, são 4 quadrantes. Você pode cruzar potencial, aderência, e você vai ter que dar as medidas de consultoria de campo para cada franqueada adequada. Não adianta aquele conceito que a gente aprendeu lá atrás na franchise, one size fits all, um tamanho serve para tudo, não serve. E um dos grandes erros na modalidade da consultoria de campo é mais fácil, né? Então, cada consultor de campo vai ter uma carteira, como já tem, normalmente é regional no Brasil, porque faz muito sentido. Agora, vai ter que entender qual é o nível de dificuldade daquele franqueado para trazer as doses necessárias e separar aí em operação, vendas e gestão. Então, existe aqui, aliás, esta pandemia está nos mostrando que o suporte à distância se torna fundamental, que não precisa tanta presença física. Eu não estou dizendo que eu sou a favor da presença física, a gente vai definitivamente voltar a se reconectar, vai ser uma delícia para todo mundo poder ir para o restaurante, poder ir no ponto de venda. Pô, não aguento mais ficar com a bunda amassada vendo série, cara. Eu quero ir para... Eu acho que tem um monte de consumidor querendo transacionar produto, vivenciar experiências, né? Mas a gente está passando por esse momento. Então, Léo, tentando fechar meu raciocínio, eu acho que é o momento mais oportuno para revisar o modelo de suporte, para entender o que tem de valor para cada franqueado naquele momento que ele precisa, porque eu vou te dizer uma coisa, e eu tenho base de estudo. As franqueadoras estão gastando muito dinheiro com consultoria de campo para gerar resultados não tão proporcionalmente adequados. E não é porque elas estão fazendo errado, que elas querem fazer errado, porque é um modelo que veio vindo. E a gente está vendo agora que é possível, mesmo estando nesse momento sem presença física, muito suportado. Então, colocar aí a preocupação do franqueado no centro, talvez nos faça repensar esses modelos de suporte. Bacana. Félix, você quer complementar e falar um pouco da tua visão aí quanto time BIS e... É isso aí. Eu também, assim, tenho orgulho. Eu comecei como consultor de campo, né? E, assim, o consultor de campo é como o Adi falou, né? A gente fica nesse meio fogo cruzado. Você não tem cama para dormir. Um dia você dorme numa cama, outro dia você dorme em outra cama. Isso é complicado, longe da família, né? Mas é essencial e fundamental, sabe? Eu acho que eu também acredito que a visita física ela é essencial, fundamental. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nesses momentos a gente começa a perceber que existem outros caminhos, né? De produtividade, de engajamento. Né? As ferramentas hoje estão muito bem suportadas, a gente consegue falar normalmente, a gente consegue até ver as expressões. Claro que um abraço é importante, mas eu acho que a gente ganha muito tempo, né? O varejo não vai permitir mais demora, né? A gente já falava isso antes, agora vai ser muito mais. Você tem que ser ágil, rápido e colocar em prática o que a gente... Porque se a gente não sair na frente, com certeza a gente vai ficar para trás. Isso aí eu acho que como o Adi falou, vai ser o normal. Você tem que ser ágil, rápido, pôr em prática e executar, né? Mesmo que você tenha algum ajuste para fazer, não deixe de executar. Eu escutei uma frase que assim, faça, né? Se der errado, depois a gente conserta, né? Não tem problema nenhum, mas vai dar certo, né? Acho que foi o Arthur da Boticário que falou um pouco sobre isso, né? Eu coloco em prática, mas e aí, como é que faz? Pô, se der errado, eu vou fazer dar certo. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter esse varejo ágil, rápido, é importante. Aliás, se você me permite, Félix, Léo, eu tenho falado muito mais do novo natural do que o novo normal, né? O novo, eu até escrevi um artigo. Eu ia falar disso agora. O novo normal tem a ver com isso. Tem a ver com norma, com regra, que tem um novo normal, aí tem protocolos, por exemplo, a Disney Xangai abriu ontem e eu vi lá todo o protocolo de segurança. Bom, vendeu ingresso assim em questão de minutos, está retomando. Então, assim, o normal tem uma série de regras, protocolos que a gente vai ter que entender. Isso para mim é norma. Mas a pergunta que eu estou me fazendo e eu não tenho a resposta eu parei de falar qual é o novo normal, qual será o novo natural? O que disso vai ficar na nossa essência, na nossa natureza? A natureza Chili Beans é uma marca próxima. Isso ela não vai perder. Mas depois deste novo normal, como é que será esse novo natural? Para mim, o novo natural tem a ver com enxuto, com simples,
com conversa reta, papo reto, com mais custo variável, até tem alguém perguntando aqui, o Fábio, com mais linhas variáveis do que linhas fixas. A gente tem visto que os custos fixos, de fato, sempre mataram, sempre prejudicaram os negócios em geral, né? Então, neste mundo mais fluido, que para mim é o novo natural, vai ser cada vez mais natural a gente usar a tecnologia e não normal. Não é uma regra que a franqueadora vai impor. E aqui fecho, eu vi uma live do Christian Barbosa, da Tríade do Tempo, que também é uma grande referência. Ele falou uma coisa bastante dura, eu vou repetir, tá? Eu descontaria um pouquinho se fosse eu falando. Ele falou, você precisa me abraçar? Você precisa me amassar? Você precisa me cheirar? Você precisa me tocar? Não. Então vamos pela tecnologia, né? Eu achei interessante essa forma dura e objetiva de poupar tempo. Claro que somos CPFs atrás de um CNPJ e essa relação humana ela é fundamentalmente importante. Aliás, a Covid está nos ensinando empatia como sendo o centro de tudo isso. Consultores de campo que não tiverem essa empatia com franqueados, cara, não vão aguentar o tranco, sinceramente. É isso aí. Muito bom. E essa tua colocação de o novo normal, que a gente tem falado tanto, talvez se transformar isso no novo natural, né? Anotei ontem e já fiquei aqui como um ponto de reflexão bem interessante. Bom, a gente está caminhando já aqui para os 15 minutos finais, passa muito rápido, né? O papo é bom, a gente tem pessoas tão boas falando, dá vontade de ficar aqui muito mais tempo. Eu queria, assim, a gente colocou como tema aqui, né? A gente falou de reinvenção, eu acho que isso está muito linkado à inovação. E eu até vi uma enquete que eu achei super divertida, coisa super simples no Instagram esses dias, falou que quem é o grande agente de inovação da tua empresa? Aí tinha lá, letra A, CEO, letra B, time de marketing, chegava lá na letra D, era Covid-19. O fato que a gente tem visto é que, de fato, a Covid-19 é o grande agente de inovação, e aí pegando só aquele gancho que o Adi falou lá no início, a gente não está aqui negligenciando todos os aspectos difíceis que a gente tem, as pessoas que estão, né, sendo infectadas, a gente não está negligenciando, mas, por outro lado, se a gente ficar olhando para isso, a gente paralisa, e eu acho que a gente precisa agora impulsionar, então a gente precisa, obviamente, não é negligenciar, mas entender que isso existe e pensar em como a gente se reinventa, né, como é que a gente ressignifica tudo isso. Eu acho que inovação é algo que acabou se tornando algo quase que de DNA de todo mundo. Acho que tem muito aprendizado que a gente está tendo nesse sentido. E aí eu queria escutar vocês dois aí, cada um com um ângulo. Eu queria começar com a Adi. Adi, você que, como a gente falou, né, se relaciona, está sempre em ramos de atividades muito diferentes. Como é que você enxerga essa necessidade de inovação e como você percebe? Não sei se você tem falar de alguma coisa sobre boa prática ou algum benchmarking, né, desse sistema de franchise que você possa trazer para a gente, para inspirar ou dar um norte para as pessoas que estão ouvindo a gente agora. Eu vou usar uma expressão que você usou na conversa ontem, Léo, vou me apropriar dela, mas citando aqui a origem, mas é um tema que está rolando bastante, que é ressignificar. Né? A gente vai precisar ressignificar, inclusive, o que é inovação, né? Porque se a gente tratar a inovação como novo natural, pronto, ela já vai fazer parte do DNA das marcas. O Matilde Beans tem isso na sua essência, como o Félix muito bem falou, e acertou muito mais do que errou, mas provavelmente, né, Félix, pode ter tido alguns erros nessa jornada, mas que tornaram-na maior, cada vez maior, mas se permitiram a fazer. As grandes inovações, por exemplo, uma que me impressionou bastante são esses modelos de parcerias entre as marcas. Uma das inovações que eu fiquei bastante encantado, que a tecnologia viabilizou isso, mas foi da cultura que nasceu, foi a ação dos bancos de dados do próprio Caíto, do Félix, do time da Chili Beans, e pegar lá os 100, 200 nomes que cada vendedor, como, aliás, esse é um termo que eu aprendi, nano-influenciador digital. A gente tem as Ludmilas, etc., mas nem toda marca tem capacidade de ter esses ícones, né, influenciadores. Então, eu tenho visto, por exemplo, um franqueado da Copenhagen, que eu participei de uma live lá, que é um dos nossos clientes, o cara tinha 30 mil seguidores no seu Instagram local. Então, uma das inovações, ou mesmo a Jorge Bischoff, franqueado do Shopping Guatemi Campinas também, Fernando, o cara tem 30 mil, e a Gabriela, eles têm 30 mil pessoas na sua rede. Então, eu acho que uma das inovações, e o Félix falou, é liberar, ensinar. Aliás, meu ponto-chave aqui, franqueadores precisam ensinar franqueados a pensar. Não é que eles não pensam, pelo amor de Deus, não é isso? É ensinar a pensar alinhado, ensinar a pensar os princípios. Porque, como o Félix muito bem falou, a gente defende a tese do contexto versus controle. Isso, para mim, é a maior inovação. Eu ensino mais o contexto do que eu controlo. Não dá para controlar tudo, é impossível. Se eu quiser ter agilidade, eu preciso ensinar o contexto, eu preciso ensinar a pensar. Quando eu digo ensinar a pensar, quero deixar bem claro aqui. É ensinar a pensar de maneira alinhada, organizada. Eu preciso ter um brand book, um brand guide, um livro. Não é só manual de identidade visual, isso é muito pouco.
Isso é importante, mas é muito pouco. Qual é a linguagem da marca, qual é a voz que essa marca tem que ter para fazer com que os franqueados façam, executem essas ações. Então, quando eu tenho 200 cadastros para cada vendedor, né, Félix? Formo 2,5 milhões de cadastro no CRM impulsionado por uma ferramenta de tecnologia, aqui eu estou dando a inovação para a ponta. Isso é uma coisa simples, e aqui eu não estou tirando o mérito da criação, não brilhante, mas muito simples. Como é que a gente consegue materializar tudo isso? Então, a gente às vezes pensa em inovação, eu mesmo penso em inovação como uma coisa altamente complexa. Se ela se transformar cada vez mais no natural, a gente vai ter mais essa proximidade. Então, delivery. Cara, como é que a gente vai montar essas operações de delivery? Vi vários franqueadores que conseguiram colocar delivery em 2 dias para funcionar. E estavam projetos de 2 anos, 3 anos. A gente já tocou um pouco nisso, mas eu acho que esse processo de inovação tem muito a ver com o ar que respira e com essa coisa de dar liberdade. Eu tenho que ensinar o franqueado a fazer campanhas regionais no Instagram. Esse é um novo curso que eu preciso trabalhar. Porque estou falando Instagram, pode ser Facebook, pode ser TikTok, pode ser as melhores mídias que façam sentido, redes sociais façam sentido para a marca, né? Não estou dizendo que todo mundo tenha que seguir isso. Então é um pouco dessa provocação, Léo, que eu queria trazer aqui. Muito bom. E Félix, no teu caso, assim, eu já acompanho a Chilibiz há algum tempo e eu percebo essa inquietação que você já tem por inovação. Isso, de fato, eu não estou falando isso, que quem acompanha um pouco a marca sabe, o Adi, por exemplo, alguém que sabe que vocês fazem isso bem. Eu queria que você compartilhasse com a gente assim, um pouco de como vocês estão se reinventando. Eu queria que você tocasse num ponto que eu li uma matéria que eu achei incrível, né, da convenção da Superdose que vocês fizeram, que foi aberta, né? Acho que foi a primeira convenção aberta e para o público. Acho que trouxe algumas coisas muito legais. Queria que você falasse um pouco desse DNA, né? E talvez também desse um toque aí de como é que foi essa experiência de fazer essa live aberta, né? Não só para os franqueados, para os colaboradores, mas para o público, para os clientes também, que eu achei super inovador e interessante. Legal, Léo. Eu acho que, complementando um pouco o que o Adi falou, né? A gente, claro que nesse momento a gente sofreu um impacto muito grande, né? Todas as lojas fechadas, né? A gente teve que absorver esse impacto, poder passar essa confiança para os nossos franqueados, mas ao mesmo tempo a gente criou um comitê de inovação, né? Onde os diretores, algum franqueado participando, para poder trazer ideias novas, poder ter um núcleo de pensamento, não só olhando as notícias ruins, mas tirando um pouco esse impacto e trazendo essas novidades, né? Então, a Superdose Live, né, foi a primeira convenção live de uma empresa, foi criada ali por esse movimento, por esse momento que a gente estava ali pensando. Eu tinha um conteúdo todo pronto para o navio, né? O navio já estava preparado, aconteceu tudo isso uma semana antes do navio. Então, você imagine todo o investimento que nós tivemos, né? E a gente não pôde entrar no navio, até por segurança, por tudo, né? Então, estou com o conteúdo na mão. Como é que eu faço para esse conteúdo transportar isso para os nossos vendedores, transportar essa emoção para os nossos franqueados e para os nossos consumidores, né? Então, a gente acabou fazendo uma live ao vivo, né? Totalmente aberta para os nossos para clientes, quem quer que seja, né? E isso aí foi muito legal, porque foi uma forma de se reinventar. Você imagina, o Caíto é o cara da emoção, abraçar as pessoas que ganham prêmio, tudo. Eu fui lá, estava assistindo com ele lá, né? E, porra, você tá no palco, não tem ninguém, né? Você tá falando, mas melhor vendedor. Pô, o cara ganha, tá lá, mas você não consegue abraçar. Então, foi um desafio, mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi a gente precisa de coragem, sabe? Eu acho que para inovar tem que ter coragem, né? Se você também não tiver coragem, você acaba não inovando. Você fica com medo e você acaba não tendo essa inovação. Então, a live foi isso, né? A gente também tem uma pirâmide que a gente chama de X-Squad, né? E onde eu venho tocar aqui num ponto que eu acho que cada vez mais essa proximidade, essa verdade, né? A Ludmilla, ela está num ponto lá em cima como uma influenciadora grande, uma influenciadora até às vezes distante, né? A gente vê que os resultados do influenciador regional, né? Ele dá muito mais resultado, né? Ele está próximo, a pessoa conhece esse influenciador, sabe da verdade, sabe da essência. Então, eu acho que quanto mais a gente se aproximar, por isso que eu falo muito dos nossos vendedores, né? O WhatsApp, porque ele que atendeu, né, o cliente, ele que sabe algumas particularidades, uma ferramenta só de e-commerce que vai trazer essa proximidade. Então, eu acredito muito nisso, né? Que eu acho que o futuro vai ser você ter tecnologia, mas ao mesmo tempo você ter essência, passar a emoção, passar esse conteúdo, essa história por trás do produto e do atendimento. Acho que isso aí, eu acredito que é o futuro, não vai ter como escapar. Cada vez mais você passar essa emoção, essa verdade por trás dos nossos pontos de venda, por trás dos nossos produtos, e o vendedor, o nosso consumidor, ele é fundamental. Hoje a gente tem 200 lojas abertas,
tá? Lojas de rua, a gente preparou todas essas lojas, claro que as lojas liberadas pelo governo, todas as lojas que estão abertas estão com o decreto liberada, né? Claro. E a gente fez também uma estratégia de aumentar o nosso portfólio de óculos de grau. O óculos de grau vai ser essencial, as pessoas vão ter que enxergar, né? E a gente começou a perceber que o óculos de grau ele é fundamental nesse momento. Então, eu acho que está aqui uma dica também para quem está assistindo, né, e tem franquia ou gere algum negócio, perceba que no próprio negócio dá para você se reinventar e também começar a tirar proveito de uma situação como essa. Como vocês falaram, aqui a gente está, claro, muito preocupado com tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente vai passar por essa juntos, mais, né, e com certeza trazendo ideias novas, porque sem inovação vai ser difícil. Fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes não vai dar para continuar. Nós vamos ter que pensar em coisas diferentes. Perfeito. E aí eu gosto muito do Adir tem já... E a gente já estava trazendo isso antes de tudo, ele fala, né, do Agile Franchise. Eu acho que o Agile, assim, eu que sou uma empresa de tecnologia, apesar de que eu falo que meu DNA é varejo, né, eu estou de enxerido lá na tecnologia, juntando as duas coisas. Mas eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito na NRF, esse ano eu estava junto lá com a Adir, a gente participou de consumir muito conteúdo junto. Eu acho que o varejo precisa, a gente já falou disso aqui, o Félix falou, a Adir falou, eu acho que o varejo sempre teve muito medo de errar. Então, em algum momento, o planejamento era um planejamento muito longo. Se você queria botar o MVP no ar, você tinha um monte de processo, aquilo demorava, era lento. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa aprender com isso é trazer para o varejo essa questão do startup que o Adir coloca, que é de errar rápido, corrigir rápido, aprende rápido. O que eu percebo é que as marcas que conseguem, nesse momento, se adaptar a isso e conseguir, ainda que não tivesse isso no DNA, porque tem muita gente que não tinha, está se adaptando e está colocando. A Tigris, por exemplo, eu sei que já tinha isso no DNA e talvez tenha navegado um pouco melhor do que quem não estava, mas acho que com uma mensagem também que acredito que é essa questão de pensar agile, né? de ter esse mindset de startup. E você, Léo, e você é testemunha, desculpa, que o VTEX Day que aconteceria em abril, o tema que a gente debateu foi o Agile Franchise, que a gente faria antes da Covid, quer dizer, não tinha nada a ver com a Covid, a gente nem sabia que ela viria fazer esse estrago todo, quer dizer, o ponto que eu quero bater aqui é essa velocidade, essa rapidez com o conceito do MVP, né, do produto mínimo viável. E aqui, Félix, o desafio das franquias é como é que eu consigo criar uma cultura nos meus franqueados com maior tolerância ao erro? Porque os livros do franchise, inclusive os que eu ajudei a escrever ou os que eu aprendi, diziam que o franqueador precisava testar, pilotar, não dá mais tempo. E eu não estou dizendo que o franqueador vai fazer nas coxas, mas ele vai ter que criar modelos de pilotagem, seja regionais, sejam locais, e ir ajustando. E os franqueados vão ter que ter um pouco mais de apetite ao risco, porque senão o modelo de franchise, se ficar engessado dessa maneira, ele não vai se adequar a esse tempo moderno. Eu não estou desrespeitando o investimento que o franqueado está fazendo, de maneira alguma, né? Esse protagonismo desse franqueado, agora, essa cultura, esse mindset, esse choque de opiniões vai precisar estar cada vez mais canalizado, Léo. Muito bom, e isso faz muito sentido. Acho que a gente já está começando de forma muito prática a experimentar, né? A gente está caminhando aqui já para os minutos finais e eu queria que vocês deixassem uma mensagem aqui. Eu vou fazer no final aqui um agradecimento já a vocês, mas queria que vocês deixassem assim. Acho que está todo mundo vivenciando muito, pensando agora nesse momento de retomada, né, de como a gente primeira pergunta que todo mundo estava se fazendo muito forte era quando, e aí acho que o quando já não está mais algo que é importante, está todo mundo se perguntando, mas o como, né, acho que tem muito processo, muito protocolo. Mas deixando isso de lado, pensando numa mensagem, acho que vocês dois têm uma visão muito otimista, é muito bom conversar com a gente assim. Não é quem está viajando lá no Fantástico Mundo de Bob, não. Mas é entendendo o cenário e pensar positivo, né? Acho que é mapear o que pode acontecer de ruim, mas pensar positivo e agir positivo. Queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está ouvindo a gente, pensando, né, nessa retomada agora. Talvez o Félix compartilhar um pouco o que a Tigris tem feito de estratégia, o Adir falar um pouco de como ele enxerga nessa retomada de reabertura de lojas, de que forma que as pessoas podem e devem se preparar para isso. Fala, Adir. Vai lá, Felicão, vai você, vai ser muito difícil, Bora. pô. É difícil, né? A gente toda semana a gente tenta fazer um forecast, né? O que vai acontecer até dezembro? Pô, mas se alguém tiver uma fórmula aí, me passa, porque, pô, tá difícil. Eu tô falando com todos os shoppings, diretores de shoppings, CEOs de shoppings, mas ninguém tem acho que é a pergunta de milhões, né? Como é que vai ser a volta?
A gente preparou, na verdade, alguns cenários de volta, né? E não sabe mesmo o que vai acontecer. Essa resposta acho que ninguém tem ainda. A gente vê as lojas que estão abertas até surpreendendo muito a gente, né? As lojas de rua tá caindo 20% versus do ano passado, que a gente considera um número bom, né? E a gente está trazendo aqui, né, alguns lançamentos que eram mais para o final do ano, tentando buscar esse retorno, lançar produto novo, lançar uma coleção nova, fazer com que as pessoas entendam que a marca está se movimentando. Esse conteúdo de grau que eu falei para vocês é onde a gente vai se basear muito forte, aumentar o nosso portfólio de óculos de grau, fazer um lançamento de uma campanha focada em óculos de grau. A gente acabou de doar, né, 10 mil óculos para uma instituição. Então, eu acho que tem esse papel da franqueadora também da marca, poder fazer o bem, fazer o melhor agora. E a gente desenhou um plano, né, um cenário até dezembro, conservador, otimista, pessimista, mas passando sempre por inovação, passando sempre por acompanhamento, por proximidade, muito que a gente já acabou de falar aqui. Eu acho que não tem também muita mágica para ser feita. Eu acho que a gente tem que pôr em prática mesmo, ter um pouco mais de tolerância ao erro. Se errar, erramos, vamos voltar e vamos conseguir. Eu acho que isso é um pouco do que a gente vem fazendo. A gente não para nunca. Como eu falei para você, esse comitê de inovação que a gente criou está saindo muitas ideias boas. A gente está agora fazendo um trabalho de fazer o vendedor ser o vendedor de venda direta. Ele vai até a casa do consumidor, tem uma malinha que a gente preparou para ele ir até lá. Então, eu acho que a gente tem que acabar se reinventando. A gente sabe que o fluxo do shopping vai ser menor, mas a gente também, ao mesmo tempo, a gente vem pensando em fazer parcerias com algumas marcas. Eu comentei isso com você, Léo, que Hering, Melissa, Havaianas estão nos procurando. Eu acho que trocar fluxo, trocar marcas que têm a mesma sinergia, eu acho que um pouco do que vai ser feito para o futuro. Legal, acho que alguns dos legados, né, que a gente percebe essa cooperação, né, esse senso de cooperação tem crescido, e eu vejo que é um dos legados. Adir, vai lá, tá contigo agora. Léo, você falou de otimismo, até a Isabela que nos convidou também falou, pô, a conversa de vocês é fluida, é dinâmica. Cara, eu acho que eu estou passando por os momentos mais difíceis da minha jornada empreendedora, tomando decisões muito difíceis, está doendo demais, né? A gente está tendo que readequar uma série de coisas que parte do nosso negócio vinha muito forte nos treinamentos presenciais. A gente sofreu aí um revés, como muita gente está sofrendo, e, de novo, preservando a saúde, tomara que esteja tudo bem, agora a gente está tentando ficar melhor. Então, tem que ver com otimismo, não tem outro caminho. Então, é uma expressão que eu tenho aprendido, estou usando muito, que é o skin in the game. Nós estamos com a pele em jogo, cara. E nessa de estar com a pele em jogo, cara, tem outra expressão mais chula do português, mas a gente está com a pele em jogo, cara. Nessa, eu tenho que me permitir. Eu não posso passar por essa crise e sair o mesmo cara que eu entrei como empreendedor, como pai, que eu estou convivendo há 60 dias com os meus filhos, com a minha esposa. Eu tenho que ter uma versão melhor de mim mesmo, né, cara? Então, há um pensamento que é atribuído ao Warren Buffett da crise de 2008 americana, que diz assim, quando as marés baixam é que você vê quem estava nadando nu. Essa frase tem 12 anos, cara, e ela é extremamente atualizada, porque a gente se percebeu como empreendedor, um monte de coisa a gente estava nu. A gente está aprendendo na prática o que a gente tenta ensinar há muitos anos na gestão financeira, que você vive anos sem lucro, mas você não vive meses sem caixa. Que caixa e lucro são coisas completamente distintas. A gente vai ter que olhar para os DREs ou DRS, se forem marcas cariocas ou Rio de Janeiro para cima, a gente vai ter que olhar para isso e ter muita clareza de quais são as alavancas que geram negócio. Então, está bastante dolorido e eu acho que o Félix matou a pau. E eu fecho aqui minha fala, o presidente do BTG Pactual, que é um dos nossos grandes clientes, eu assisti uma live dele, ele falou assim, ó, tudo que eu vou falar aqui, eu queria assinar um disclaimer, que tudo isso pode mudar daqui 30 minutos, tá? Então, vamos deixar bem claro que pode mudar mesmo, que é o que o Félix está falando. Quem conseguir ter esse planejamento, é claro, o gestor, nessa hora, ele tenta avaliar as incertezas e ele traça cenários. Na Praxis Business, nós estamos traçando cenários, estamos fazendo os enxugamentos, os ajustes doloridos, muito doloridos, mas nessa hora vou me apoiar de novo no Bernardinho, na live da Vetex, foi sensacional. Cara, não é fazer o que eu quero, o que eu gosto, quero fazer, é fazer o que tem que ser feito. Essa é a identidade do protagonista, essa é a identidade do empreendedor, enfrentar, ser brutalmente verdadeiro e vamos passar por isso. E aí vamos tentar enxergar este novo natural e espero que cada vez mais a gente tenha essa fluidez, essas conversas aqui, da qual eu já agradeço o convite e espero ter agregado aqui. Demais. Bom, a gente está caminhando de fato para a reta final. Eu queria só, a gente falando de reinvenção, né? Vou dar uma pitada rápida aqui. Acho que a gente
por exemplo, a Endeva, a gente está hoje dentro da Vetex, que é uma empresa, né, a maior empresa de comércio eletrônico da América Latina, uma empresa brasileira que está se globalizando, já presença em 39 países, escritório em 14, mas a Endeva vive de loja física, é o que a gente faz, né? Ajudar as lojas físicas, e a gente está passando por um processo de reinvenção, por exemplo, a gente está agora trabalhando, entendendo o que muda, né, quando a loja reabre. E a gente tem se preparado, por exemplo, para gerir um vendedor digital. Então, na prática, o que a gente acredita como mudança também, né, nessa retomada, é que o papel do vendedor, é óbvio que, mais uma vez, dentro daquilo que a gente falou, a gente sabe que a loja física continua sendo a protagonista do resultado do grande volume, mas existe uma interseção muito forte com o digital. Então, o que a gente tem se preparado aqui como produto também é para ajudar na gestão desse novo vendedor, que não é um cara que vai ficar lá, né, Félix, dentro lá do shopping, só esperando o cliente entrar para atender. Não é que seja só, cara, atender o cliente que entra ali, ter tudo, dar aquele show, atender, etc., é um desafio enorme. Mas não dá para fazer só isso, não dá para praticar aquilo que a gente já vinha fazendo antes. Então, a gente está se organizando aqui, a gente está lançando agora, essa semana que vem, um produto de agendamento. Uma das coisas que a gente entende que vem para os protocolos de abertura, não sei se isso vai se estender, que em algum momento, principalmente em shopping, o cliente poder agendar um horário para receber um atendimento exclusivo e personalizado na loja. Então, a gente está lançando também isso agora, muito para ajudar na retomada, né? Para a gente ter, obviamente, ajudar com um nível de segurança maior nas lojas, para ajudar nesse processo todo de protocolo e, de fato, para dar mais segurança tanto para as equipes quanto para os consumidores. Então, acho que a gente também, nesse universo de se reinventar e de começar, e eu acabei de observar agora que eu não me apresentei no início, nem contexto nenhum, então tem pessoas aqui que talvez sejam conhecidas do Félix e do Adi, na adrenalina ali, eu acabei de lembrar que eu não me apresentei no começo, mas a gente tem problemas que já deu um contexto um pouco aqui do que a Endeva entrega e um pouco da Vetex. Só como mensagem final, a gente criou uma comunidade no Telegram, que é a Varejo na Veia, ficou a imagem aqui durante todo o tempo, então se vocês quiserem, a gente tem divulgado muito lá. Por exemplo, a Praxis liberou logo no início da pandemia vários cursos, e a gente colocou isso como material, porque a gente sabe da qualidade do que vem ali. Então, acho que essa comunidade ela é muito, a pessoa colocou de novo, quem quiser abrir para esse QR Code, acho que é muito para a gente disseminar e compartilhar conteúdo, mostrar onde, né, o que a gente está desenvolvendo, mas muito mais que isso, o que o mercado está fazendo. A Praxis é uma super parceira e, inclusive, para o nosso time, lá, algumas pessoas que tinham um pouco contexto de varejo, a gente aproveitou também desse momento desses conteúdos que vocês disponibilizaram. Esse papo que a gente está tendo aqui, ele vai ficar disponível no YouTube, então alguém que tenha entrado no meio, que se quiser compartilhar com alguém, para mim foi muito proveitoso. Eu tirei alguns inputs aqui e algumas anotações que vão me ajudar. E a gente vai mandar para todo mundo que está assistindo para a gente. É muito importante um e-mail pedindo um feedback para vocês. É muito rápido, uma pesquisa muito simples, mas que a gente quer entender o quanto isso foi de valor para vocês. Então, acho que é isso como comunicações finais. Quero já agradecer mais uma vez, Félix, Adi. A gente sabe que nesses momentos, apesar de estar todo mundo em casa, o desafio que é de agenda, de conseguir. E primeiro, obrigado pela generosidade de ceder um pouco do tempo de vocês, que a gente sabe que é escasso e no momento desse mais ainda. Então, para mim foi incrível, aprendi pra caramba, tenho certeza disso e espero que o pessoal que está assistindo a gente também tenha aprendido um pouco como eu aprendi com essas duas feras aí que deram aula pra gente hoje. Obrigado de coração. Valeu, uma honra. Obrigado, Léo. Obrigado, Adi. Pô, é uma honra participar aí com vocês, assim. Pô, meu professor aqui, Adi. Pô, Léo é o parceiro nosso aqui da Chili Beans. E, pô, é muito gratificante poder colaborar. Eu acho que tem muitas ideias boas, nem todas a gente consegue colocar em prática, mas eu acho que a gente consegue aqui trazer bastante insight para que vocês que estão assistindo aí possam repensar. Eu acho que a gente, por essência, é otimista mesmo, tá, gente? Então, eu acredito muito no Brasil ainda, acredito muito que quem vai fazer a diferença vai ser as pessoas, a gente, né? Quem está no dia a dia. Isso aqui vai fazer a diferença. Então, mais uma vez, obrigado, agradeço. E só para terminar, eu tenho uma expansão de 80 lojas para abrir, tá? Então, é legal o online, o digital. Você está aqui escutando. Vamos embora, gente. Ô, Léo, Félix, puta, é um prazer enorme. Queria deixar aqui @de Ribeiro, né, no Instagram, tô lá, ou Praxis Business, siga a gente lá, porque a gente produz um monte de coisa. E o Padula, que foi CEO agora da Lepostiche, está na Brascol, usou uma frase numa live que eu fiz com ele que eu adorei. Ele falou: sua loja pode estar fechada, seu negócio não. Eu acho que são coisas distintas para aqueles que operam o negócio, claro, sabendo aí da dificuldade, né? Mas a gente tem que ter isso em mente e a gente vai sair melhor de tudo isso. Eu não tenho
podemos sair até menores, mas a gente vai sair melhores, eu não tenho dúvida disso. Obrigado aí pela oportunidade. Perfeito. Aí, como mensagem final, eu gosto muito de uma frase que o Mariano, nosso CEO, usou numa live que ele fez na XP, que é: o poder da simplicidade norteará o poder de reação. Então, acho que é pensar simples, um pouco daquilo, acho que um resumo de muito do que a gente conversou aqui hoje, cara, é pensar simples, sabe? De fato ter atitude para agir e tomar as decisões difíceis que a gente sabe que precisam ser tomadas, mas acho que é isso. Pessoal, obrigado, muito bom. A gente dá vontade de ficar falando mais, mas a gente tem todo mundo baladinha, fala aí. O meu Instagram é Adir Ribeiro, adir.ribeiro, você me acha. E o pensar simples, Léo, tá no novo natural, não tá no novo normal. É isso aí. Boa, boa. E aí, segue a gente lá nas redes sociais. Acho que a Isa, alguém colocou aqui já no chat. Se quiser trocar ideia, eu, assim, sempre tem alguma coisa de conteúdo legal lá, que a Praxis, tanto a Praxis quanto a Adir, vem colocado. E acho que nesse momento agora, mais do que nunca, a gente precisa estar munido de bom conteúdo, né? Então, segue lá o Adir, a Praxis, que eu tenho certeza, a Endeva também me segue também, o Félix, a Chili Beans. Certamente vocês vão estar munidos de bons conteúdos. Olha o home office aqui, ó, caldinho de feijão quentinho, cara. Todo dia não tem preço isso aqui, meu amigo. Caldinho de feijão é muito bom, cara. Muito bom, gente. Um abraço, obrigado aí pelo tempo de vocês e espero que a gente em breve tenha a oportunidade de bater papo de novo. Tá bom? Tomando um café presencialmente também e, quando não possível, virtualmente, porque, cara, tá sendo incrível essa experiência nesses dias aqui. Abraço a todo mundo, gente. Até mais. Valeu, gente. Valeu, obrigado. valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Valeu.